Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Que bom ter vocês aqui, mesmo hoje friozinho, casa cheia. Ó. Parabéns, parabéns. Como é que a senhora tá? Saudade da senhora. Tá bem, senhora? Que vem só uma vez ou outra. Pois é, eu venho só quando estou em São Paulo. Que bom, que bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Vamos dar início então aos nossos trabalhos nessa noite. Para quem não me conhece, tem alguns rostinhos que eu, pelo menos, não identifico de imediato, né? Não sei se vem outros dias, né? Meu nome é Hilda. E vou dar os recadinhos da casa, né? Nossa casa funciona todas as terças e quinta a partir das 20 horas, sexta às 14, domingo 2 horários, 9 e 10 e meia. Então a gente tem praticamente a semana toda aí. Se não puder vir nenhum dia, vem no outro. E além disso, temos as nossas lives. Não deu para chegar? Sintoniza no Facebook que nós vamos estar lá nesses horários. Só no domingo, a partir das 10 e meia. E no sábado nós temos a evangelização infantil. Como eu sempre falo, na minha opinião, o trabalho mais importante da casa. É onde Jesus é apresentado aos nossos pequenos. Então, a exemplo das nossas mães mais antigas, que pegavam no bracinho, vamos para a missa, vamos para a igreja, não quero ir, vai assim mesmo, né? Graças a ela, a gente, com certeza, a gente conheceu Jesus, né? Não dessa forma, mas de uma forma um dia, né? As mães trazem os filhos até aqui e Jesus é apresentado a elas. Então, se tiver filhos, sobrinhos, enteados do filho da vizinha, não perca a oportunidade, é só chegar a partir das 8h30, o pessoal vai receber com muito amor e carinho e vai apresentar quem é Jesus. Precisa ser espírita? De jeito nenhum. E como nós todos sabemos, Jesus é um só, né? Então, não precisa ser espírita, tá? Só chegar que vão ser muito bem-vindos, né? Nossa casa vive de doação e é através dessas doações que vocês nos fazem que a gente tem a nossa casa aberta, né? Desde já a gente agradece e se puderem continuar nos ajudando, seremos muito mais agradecidos, né? Como a gente sabe, quando a gente doa, a gente mais recebe do que doa, né? Através do nosso bazar, as peças, roupas, sapatos são vendidos e revertidos para a gente pagar as contas. Água, luz, telefone. Telefone não, né? Que agora é celular, mas mesmo internet. E se não fossem as doações de vocês, nós não teríamos como manter a nossa casa aberta. Ok? E ainda assim, nós também ainda ajudamos cerca de 20 a 30 famílias que precisam de cesta básica. Também são auxiliados e através das doações que a gente consegue também atender essas pessoas. Ah, Hilda, eu gostaria de ajudar, mas assim, não consigo trazer uma cesta básica. Gente, né? Hoje, atualmente, é muito fácil a gente usar Pix, né? E hoje, assim, né? Até R$1 é bem-vindo. Que seja no Pix, tá bom? Então, nós temos o nosso número de Pix aqui também, se quiserem doar também e destinar a determinado a cesta básica, é só colocar no comprovante que é para isso e aí o dinheiro vai ser utilizado para esse fim, ok? Pergunta mais importante da nossa noite: Evangelho no lar. Todo mundo está fazendo? Ih, essa banda aqui, eu não tô sem não. Essa banda aqui, fiquei preocupada. Ali já tá, é que nem auditório, aquela parte tá melhor. Tranquilo. O Evangelho no lar é a proteção da nossa casa. A gente não tranca chave, passa cadeado, não faz isso. O Evangelho no lar é a nossa tranca espiritual, não é isso mesmo, pessoal? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. O que é o Evangelho no lar? Nada mais é do que tirar um dia na semana, 15 a 20 minutos no máximo, por semana, naquele mesmo horário, onde a gente lê um trecho do Evangelho, comenta sobre o Evangelho, fazemos as nossas vibrações e encerramento. Só isso. Através dessa prática, o que acontece? A nossa casa fica protegida. E não só a nossa, dos nossos vizinhos também.
Aí, eu não consigo, não sei fazer. A gente tem folhetinho lá na frente. Quem não faz, quiser levar, pode levar até para casa. Tem um evangelho para vender, para doar, para emprestar, tá? O importante é fazer. E outra, evangelho no lar não é uma prática espírita, tá? É uma prática de Jesus. O primeiro evangelho no lar foi feito lá na casa de Pedro. Então, não perca a oportunidade. Depois vocês, quem não faz e tiver coisa, depois me fala. Eu desafio, eu brinco que eu desafio, é verdade. Depois me fala. Todos nós sabemos o quanto que a nossa casa fica mais harmoniosa. Às vezes está acontecendo uma série de coisas dentro da nossa casa que a gente não entende o porquê. Desavença, cachorro vive doente, a plantinha vive murchinha, né? A gente começa a fazer evangelho no lar. Sabe aquela faxinona que a gente faz todo mês? A casa fica brilhando. É a mesma coisa. Depois, se vocês tiverem dificuldade, isso também, pessoal da live, tiver dificuldade, conversa com um de nós vamos ter muito prazer em ajudar. Tá bom? Quem não faz? Aí na próxima semana, sim, nós estamos fazendo evangelho. Aproveitando, o pessoal da live, corre lá e já pega uma aguinha pra gente fazer a fluidificação depois da palestra. Ok? E eu acho que é só os nossos recados de hoje, tá? Então, nesse instante, vou convidar todos que se sentirem à vontade de fecharem os olhos. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai maior. Primeiro, pela oportunidade de estarmos aqui. E vamos dizendo, Jesus, mesmo falhos, nós somos seus filhos e acreditamos muito que o Senhor está ao nosso lado. E acreditamos fielmente que o Senhor nunca nos abandona. Com essa certeza, Senhor, viemos buscar os seus ensinamentos, as suas palavras. E lhe somos verdadeiramente gratos por essa oportunidade bendita. Agradecemos também a todos esses amigos espirituais que já derramam sobre cada um de nós e sobre aqueles também nos lares que estão nos assistindo, que nos derramam seus fluidos revitalizadores e que com certeza irão nos ajudar com melhor entendimento e melhor aplicação desses ensinamentos nos nossos dias. E assim, Pai, agradecidos que estamos, vamos envolver a nossa amiga Andréia, que tem aqui, que vai nos ajudar hoje, que vai fazer a nossa palestra nessa noite. Deixa eu ver. 7h35. Senão ela esquece. Pra quem não sabe, foi a primeira vez que eu vim aqui, eu me empolguei, a gente já estava Quase uma hora. Não vai na sua hora. Cuidado. Gente, boa noite. Beijo. Que alegria, prazer estar aqui de novo. É muito bom estar aqui. Eu sempre repito, tipo, um disco que está arranhado, mas é verdade. Toda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui na frente, mais pra cá, de estar aqui na frente, eu tenho a oportunidade de estudar mais, de refletir mais. Quando ela estava falando do Evangelho no Lar, quando a gente se propõe a fazer o Evangelho no Lar, e ela trouxe Pedro, Jesus lá na casa de Pedro, tem um livro que chama Ave Luz. Quem escreveu o médium é João Nunes Maia e Shaolin Espírito. Shaolin foi um dos tantos que foi escolhido por Jesus e que negou, mas na espiritualidade eu vou, bom, já que eu neguei, está ali caminhando junto com Jesus, eu vou agora falar então sobre os bastidores. E aí ele traz um livro que é lindíssimo e que os apóstolos, eles, nos seus momentos de agitações, eles ficam ali repensando as suas coisas, e no momento que ele encontra com Jesus, é o momento de pensar sobre as suas ações, é de pensar sobre os companheiros. E o Evangelho no Lar, ele fala disso, né? Ele ensina a gente sobre isso, de a gente poder pensar sobre esses companheiros que estão junto com a gente, que a gente dá nome de família, sobre essa caminhada que a gente programou de fazer junto. E que, de fato, não é fácil. Mas a gente programou. E o Evangelho contribui para que a gente possa fazer essa jornada
com mais tranquilidade, ou tentar quantas vezes for necessário para a gente melhorar e na próxima a gente vir com mais fraternidade. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Antes de eu falar o tema de hoje, eu gostaria de convidar vocês a fazer um exercício de pensar numa situação em que a gente viu, ou a gente vivenciou junto com alguém, nesse caso não foi a gente, de uma pessoa que estava assim muito aflita, muito triste, muito desesperançoso. E a gente fez alguma coisa, ou a gente viu muito de pertinho. Pode ter sido pela televisão, mas se a gente puder ter vivido isso mais de perto, vai ser melhor para a experiência. Então a gente tem ali uma cena, acredito que na cabeça de vocês deve ter surgido em algum momento, de uma pessoa ali meio bem desesperada, bem triste, bem sem rumo. E de repente uma ação nossa, ou de alguém muito próximo, se a gente ainda não viveu, quando a gente viver, desejo que a gente experimente isso. Qual foi a emoção? Não precisa falar. Qual foi a emoção de ver aquele momento de desespero se tornar um momento de esperança? É bom? Vocês só podem fazer com a cabeça, assim, tipo, só pra eu saber. Se você... Eu acredito que tenha sido bom. O bispo Adolfo de Argel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, perdão, capítulo 13, ele fala assim pra gente, compreendeis quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um instante antes não havia senão desespero. Como é gostoso sentir isso no coração. É bom quando as pessoas fazem pra gente, mas como é gratificante quando a gente pode fazer para alguém. Alguém saberia dizer para mim, mas agora vocês falam. Eu já esquentei, ninguém precisava falar, mas agora vocês falam. Alguém saberia dizer o que é essa ação? De a gente fazer alguma coisa em prol de alguém, e esse alguém se beneficiar e se levantar porque estava caído? Solidariedade, alguém mais? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Não, um de cada vez, gente. Calma. Afeto. Caridade. Empatia. Caridade, empatia. Bom, hoje nós vamos falar de um texto de Emmanuel, lá da Palavras de Vida Eterna, que chama Beneficência e Paciência. E aí, tudo isso que vocês trouxeram está dentro da beneficência. Porque a beneficência, ela é a ação de bondade ativa. Quando a gente vai procurar isso no dicionário. É você ter uma bondade, ou construir uma bondade dentro da gente e colocar em ação. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não é um tema fácil. É bonito, mas não é fácil. Então eu peço, por favor, que vocês sejam solidários comigo. Tenha um pouquinho de paciência. E aí o Emmanuel ele fala assim, que a gente ter essa ação bondosa com outra pessoa não é tão difícil quanto a gente pensa. Não é difícil fazer. E aí ele traz alguns exemplos. Esse texto é mais sobre exemplos que o Emmanuel traz. Então ele fala assim, que quando a gente divide a nossa comida com alguém que está com fome, mas assim, sem que ninguém precisa mandar, sem que ninguém esteja olhando a gente
A gente vê que a pessoa tá faminta. Eu só tenho um pacote de arroz, de 1 quilo. Eu posso dividir esse pacote de arroz, fico com meio quilo e dou para uma outra pessoa meio quilo. Ele fala também assim, de a gente poder dividir as roupas com quem não tem. E aí eu quero abrir um parênteses. A Hilda estava falando, né? Não sei se vocês pensaram na comida, cesta básica, mas na roupa também, né? Quando de repente, mesmo que vá para o bazar, uma vez eu estava conversando com um senhor e ele falou uma coisa tão maravilhosa sobre o bazar que existe nas casas, nas igrejas, enfim. Que muitas vezes a gente pega uma roupa, pega essa blusa, e aí eu pego e entrego para uma pessoa e falo, você vai ter que usar, ela não tem outra, você vai ter que usar essa. Bom, a pessoa não tem outra, ela vai usar. E a gente meio que humilha a pessoa. Quando, na verdade, a gente pode até fazer um bazar, ou a gente pode fazer, não sei se vocês já viram cabides, que ficam no Senac, aqui no Taboão, tem os cabides, que as pessoas penduram ali as roupas e pega quem quiser, quem estiver precisando. Quando a gente tem um bazar, geralmente os bazares são preços bem acessíveis, mesmo que a peça seja 50 centavos, a gente dá dignidade para aquela pessoa, de pegar aquela moedinha de 50 centavos e ir até lá no bazar e escolher a peça que ela quiser, e não a peça que eu quero dar para ela. Então a gente dá dignidade para a pessoa. E aí Emmanuel, ele fala para a gente que isso também é beneficência, porque a gente está dando a oportunidade de o outro escolher ser quem ele veio para ser ou quem ele quer ser. E ele traz outros exemplos, como proteger uma criança desamparada, auxiliar um idoso, refugiar quem não tem um abrigo, consolar quem está triste, e assim ele vai trazendo vários exemplos. Pode ser que alguém fale, André, mas eu não tenho roupa, eu não tenho alimento, e aí o Emmanuel traz para a gente uma outra forma também, na nossa fala. Eu acho que isso já deve ter acontecido com vocês. Provavelmente, pelo menos comigo já. Provavelmente alguém deve ter chegado. Posso conversar com você? Eu tô passando por uma situação assim, assim, assim. E aí, vou abrir outro parênteses. Idoso geralmente fala, ontem aconteceu tal situação. Isso de manhã. Quando é de tarde, ele fala de novo, ontem aconteceu tal situação. E aí, quando chega de noite, ontem aconteceu tal situação. Quando ele vai falar de novo, você já falou. Não fala mais, porque eu não aguento mais ouvir. Então, o Emmanuel, ele chama a atenção para a gente sobre isso. Que quando alguém vier ao nosso encontro para falar, que a gente tenha paciência de ouvir, que a gente tenha carinho de ouvir. E ele traz assim, respeito, serenidade, silêncio nas provocações. Esse silêncio nas provocações é bem interessante, porque muitas vezes alguém está irritado e vem ao nosso encontro já para poder cutucar. E aí ele fala, silêncio nas provocações, como? Tipo, ele traz um exemplo fantástico, que quando alguém te falar uma coisa que você quiser retrucar, coloca água na boca e deixa sentar. A hora que esquentar, você embora. E aí aquela fúria que vem de debater ou de jogar em cima da pessoa, passou. É o tempo de a gente respirar, o tempo de a gente refletir, entender que de repente a pessoa está com algum problema, e aí talvez alguns pensamentos tenham vindo, não é problema meu. Não sei se não é. Ele traz também sobre a gente ter tolerância com as ideias dos outros. O outro, somos todos diferentes. E aí, se a gente pensar em gêmeos, os gêmeos são diferentes.
apesar de fisicamente, os gêmeos bem idênticos, aquele que você passa a vida inteira e você não sabe quem é quem. Mesmo esses são diferentes, porque são espíritos diferentes, têm experiências diferentes e diferentes da nossa ideia. E de repente a gente está perdendo a oportunidade de aprender com aquele que é diferente. Então que a gente possa ter tolerância, que a gente possa ter mais calma para ouvir o que o outro tem para dizer. E aí, de novo, não é uma tarefa fácil. Nada é fácil, né? Nada fácil do que Jesus propõe para a gente é fácil. Nada é fácil, mas a gente consegue. E ele falou também sobre uma coisa que é muito atual. Ser gentil na rua. Estava vindo ele agora de Uber, e aí o motorista do Uber estava dando sinal que ele ia entrar para a esquerda, estávamos no farol, e ele deu sinal que a gente ia para a esquerda, e estava parado na faixa da esquerda, e o motoqueiro atrás, só que o motoqueiro ele ia para a direita. E possamos ser gentil na rua. A gente poderia falar, passa por cima. Não, que a gente possa. A gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. De repente, aquele apressadinho do trânsito, tem alguém dentro do carro que está passando mal, que está precisando de um socorro médico. Então, por isso, ele está buzinando feito louco. E aí, gente, dá passagem. Por que não? Por que a gente tem que chegar primeiro? Aonde que a gente vai chegar primeiro? Se a gente não vai chegar no mesmo lugar, a gente não está em competição nenhuma. Por que não? Deixa o outro ligar. Eu acabei de lembrar, não sei se vocês assistem palestras do Haroldo, o Haroldo Dutra Dias. Ele conta que uma vez ele estava no carro e aí alguém foi mal criado com ele no trânsito e ele abaixou o farol, tava ele e o filho. Ele abaixou o vidro e aí ele já ia xingar e o filho falou, pai, você vai xingar ele? Filho, olha, já pensou? Se essa pessoa assistir suas palestras, aí ele só viu o vídeo e ele comenta, estou desmoralizado. Então é importante a gente pensar, ele estava ali com a consciência auxiliar dele, que era o filho, mas a gente precisa estar atento. Calma, respira um pouquinho, calma, não xingue não, rapaz, a gente não sabe quem é, então precisamos ter calma. São Luís, também lá no Evangelho, no mesmo capítulo, gente, vê o capítulo 13 e ele é sensacional. São Luís, ele provoca a gente perguntando assim, a beneficência, a gente precisa ter com quem, apenas com quem tem as ideias semelhantes com a gente? Aquelas pessoas que a gente gosta, aquelas pessoas que é do mesmo time da gente, será? Também. Mas só com elas? Não mesmo. Porque Jesus, ele falou pra gente, amai os vossos inimigos. Não tem jeito, gente, de a gente escapar. Não tem jeito de a gente escapar. Então a gente precisa exercitar também. Porque amar aqueles que estão perto da gente, que a gente conhece, e que falam a mesma língua que a gente, tá fácil. Mas é aqueles que falam diferente. Uma linguagem diferente, que tem uma ideia diferente. Então, ele fala que a gente precisa pensar sobre isso, para que a gente possa trazer para perto ou ir para perto. E ele traz um exemplo assim, quando a gente começa, vou trazer do Espiritismo, porque a gente está aqui, né? Quando a gente está no Espiritismo e aquilo faz bem pra gente, pronto, aí a gente quer que todo mundo vire espírita, porque olha... Se você não virar espírita, a vida não vai dar certo pra você. E aí, às vezes, vira muita briga. Principalmente dentro de casa. Né? Porque daí um é um bandista, outro é católico, outro é evangélico. E aí vira briga porque, gente, vocês precisam ir pro espiritismo. É muito atrasado esse pensamento que vocês têm. Tem que ir pro espiritismo. E ele fala assim, que a gente não discute sobre isso. Se a gente tiver... a beneficência, se a gente tiver a gentileza, se a gente tiver a cordialidade em conversar, de repente, a gente até aproxima a pessoa. Ou de repente a pessoa aproxima a gente. Por que não? Mas se a gente começar a insistir, na verdade a gente afasta.
E ao invés de a gente criar um amigo, às vezes a gente pode até criar um inimigo. E a ideia não é essa, né? A gente transformar o inimigo em amigo. Está quase acabando meu tempo, né? Mas vamos lá. Eu vim a tarde inteira pensando se ou não, se eu ia falar sobre uma... Bom, eu tenho ouvido bastante, eu trabalho eu atendo muito pessoas enlutadas. É um tema que eu tenho muito apreço em estudar, também porque é um tema que eu estou vivenciando. Então, e hoje, esses dias a gente tem ouvido muito na mídia algumas artistas, né, que estavam no término da sua gestação, que acabou perdendo seus bebês. Também no Evangelho tem um texto chamado Infortúnio Oculto. Eu gostaria de ler para vocês um trechinho, que fala assim, ó. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem sobre o catre sem se lamentar. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Por que eu trouxe isso? Sobre o luto em especial. O luto, ao contrário do que muitos de nós pensamos e a vida inteira a gente achou que fosse, o luto não é só pela perda de um ente querido. O luto pode ser luto de trabalho, o luto de um fim de uma amizade, de um fim de um relacionamento, um pet que morreu, enfim. Isso, quando a gente dá-se conta disso, ou quem é cuidador de uma pessoa que está com uma doença que acomete a continuidade da vida, ou um idoso que está com Alzheimer, enfim. Quando uma pessoa recebeu um diagnóstico que está com uma doença muito grave, que talvez não tenha algum tratamento mais benéfico, aí se começa o luto. Mas eu vou pular essa parte que a gente chama de luto antecipatório para o luto da perda. Por muitos anos a gente acreditou que o luto era a pessoa faleceu hoje e no ano que vem acabou, que já passou. O luto, ele não acaba. A gente aprende a viver com isso. A gente adapta a nossa vida à nova realidade. E aí, desse um ano, muitas vezes, o que acontece? A pessoa viveu esse um ano e aí, por alguns instantes, a gente ouve, a pessoa está falando isso de novo, a gente até fica caladinho e ouve, nossa, de novo a pessoa está falando sobre isso. Só que a pessoa, nesse período, em alguns casos, isso não é padrão para ninguém, cada pessoa vai viver do seu jeito. Pode ser que a pessoa, nesse um ano, ela está tentando ser forte, ou ela está tentando administrar todas as coisas novas que acontecem na vida, porque são coisas burocráticas que precisam ser trabalhadas, e agora eu preciso buscar minha nova identidade. E aí passa o ano e de repente a pessoa começa a ficar estranha, a pessoa começa a ficar deprimida, a pessoa começa a ficar grossa. E de repente ela quer falar com alguém sobre o ente que partiu lá há 10 anos, e aí a gente vai ouvir falar, meu, já passou, né? Então, o luto, ele não é uma coisa linear. O luto, ele é uma montanha russa. Uma hora a pessoa tá bem, outra hora a pessoa tá muito mal. E aí ela passa um período bem, e de repente ela passa um período muito mal. Então, se a gente está falando de beneficência, que a gente possa ser também o ouvido caridoso, porque beneficência é semelhante à caridade. Que a gente possa ter o ouvido caridoso, amoroso, aconchegante, para poder acolher essa pessoa. E muitas vezes,
Esse luto, ele chega com uma máscara chamada Alzheimer. Demência de Alzheimer. E aquele idoso que fica o tempo todo falando. Porque quando eu trabalhava na fábrica, eu mexia na máquina assim. Quando eu trabalhava na fábrica, eu mexia na máquina assim. Mas quando eu trabalhava na fábrica, esse idoso, ele está fazendo isso porque ele não quer se perder. Porque ele não tem mais identidade. Porque a identidade dele é aquela fábrica que ele trabalhou durante a vida inteira. E que ele precisou sair. E ele busca esse ponto de referência para continuar sendo alguém. Ou então ele está repetindo para que ele possa conseguir elaborar aquilo que dói tanto dentro dele. Para que ele possa continuar. Então, hoje que a gente sabe um pouquinho sobre a beneficência, que a gente possa ter essa bondade ativa com todos aqueles que vêm ao nosso encontro para falar, para ouvir, que a gente saiba falar, e se a gente não souber falar, que a gente silencie. E aí vem a segunda parte do texto, do tema do Emmanuel, e provavelmente alguém virá para continuar. Que não existe beneficência, não existe caridade se não tiver paciência. E a paciência não é um potinho que a gente vai lá na farmácia, cata, compra, toma, e hoje eu estou paciente. A paciência, ela se constrói num momento de muita agitação, porque no templo budista, com todo respeito aos nossos irmãos budistas, não é assim que a gente constrói a paciência. A gente constrói a paciência nos momentos difíceis da vida, que a gente se encoraja e que a gente enfrenta com a ajuda de alguém ou ajudando alguém. E aí a gente consegue finalmente construir junto a paciência e a beneficência. Muito obrigada a todos e desejo que a gente tenha uma boa noite. Obrigada, dona André. Vamos ter paciência. Vamos pelo menos tentar ter paciência. Né? Vamos dar, então, prosseguimento aos nossos trabalhos. Pessoal da live, corre lá, pega a aguinha e nós vamos já fazer a fluidificação. Bom? Então, nesse instante, vou pedir a ajuda de vocês para a gente envolver o ar que vai direcionar para nós as vibrações e a fluidificação da nossa água. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos elevar o pensamento a Deus, a cruz, e vamos abrir os nossos corações com os nossos melhores sentimentos que podemos ofertar ao nosso semelhante. Vamos começar a vibrar amor, paz, fraternidade, equilíbrio, harmonia por todo o globo terrestre, envolvendo nessas vibrações toda a humanidade terrestre, encarnada e desencarnada. Vamos vibrar também por todo o globo, para a fauna e flora, harmonia, equilíbrio. Vibremos pelos governantes de todos os países, para que governem com sabedoria, com justiça, com equidade, e busquem sempre as suas ações para os mais necessitados, que busquem também a paz. Vamos vibrar equilíbrio, amor, paz para todas as religiões, todos os credos, todas as casas de beneficência, de oração. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, a todos os lares, a todos os corações, para que um dia possa haver unificação das religiões em torno do Evangelho de Jesus. Vibremos muita saúde, esperança de recuperação, resignação às suas dores, aos seus problemas, paz, amor a todos os doentes, doentes em seus lares, doentes nas ruas, nos manicômios, nas cadeias públicas materiais e espirituais, doentes nos asilos, nas creches, nos orfanatos, em seus próprios lares.
Vamos vibrar por todas as crianças, para que essas crianças que estão chegando agora ao planeta, entrando na sua reencarnação atual, eles tenham o amor direcionando as suas ações, força de vontade para se melhorar, se modificar. Aos jovens também, para que esses jovens busquem sempre o caminho do amor, busquem conhecer o Evangelho, se afastando das drogas e dos desvios todos. Vibremos para todas as mães, todos os pais, para que saibam direcionar seus filhos no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da verdade. Vibremos pelos idosos em seus lares, harmonia, paz, fraternidade, equilíbrio, fé. Vamos vibrar por todos os nossos conhecidos, nossos parentes, para aqueles que se dizem nossos inimigos, muito amor, muita paz, muito equilíbrio, harmonia, fraternidade também e perdão, que eles possam nos perdoar, que também os estamos perdoando. Vamos vibrar pelos nossos lares, amor, equilíbrio, paz, esperança, prosperidade. E com a licença de Deus, de Jesus, vibrar-nos por nós mesmos, amor, paz, equilíbrio, saúde e fé. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, pessoal da live. Até uma próxima oportunidade.